Caros irmãos, no ideal espírita, que as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre nós. Eu estou me sentindo como um índio chavante, transportado da taba na selva onde mora a uma universidade, perante professores ilustres, com a obrigação de falar sobre o apóstolo que o catequizou. O coitado do índio não conhece a terminologia das pessoas civilizadas. Não sabe como se portar entre elas. Nem mesmo há em sua mente primitiva recursos com que possa tecer uma frase urbanizada. Para falar a verdade, o pobre índio não sabe nem o que fazer com as mãos. Mas pior que isso, seria o índio se negar a falar sobre o generoso amigo que o retirou do charco em que se comprazia. Eu acredito que nosso querido Chico Xavier esteja presente. Se eu pudesse falar com ele, usaria a mesma expressão que às vezes ele usava quando eu chegava em sua casa. Que bom que você veio. Se eu pudesse ouvi-lo, acredito que ele diria: eu não poderia ficar indiferente às saudades de vocês, que são minhas também. Se eu pudesse vê-lo, acredito que ele me mostraria um livro com páginas da cor do ouro in natura, com caracteres azuis, de um azul muito profundo, indefinível na linguagem humana. Indicar-me-ia um texto que ele gostaria de deixar como mensagem para o nosso encontro. E ele, o apóstolo, me pediria que o lesse. E eu, o batráquio, que não sirvo para beijar o chão que ele pisou, obedeceria com prazer. Se entre vós houver dissidências, causas de antagonismos, se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu o lamento, sem me preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, e me coloco sem vacilar do lado daquele que tiver mais caridade. Allan Kardec, Viagem Espírita, em 1862. Se eu pudesse ouvir Dona Ivone Pereira
a venerável médium do extraordinário livro Memórias de um Suicida, que nenhum espírita deveria desencarnar sem ler, acredito que ela diria: esta foi uma das mais belas e mais sábias respostas do codificador. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 5, o apóstolo Paulo é o autor da frase: fora da caridade não há salvação, com a qual Allan Kardec ergueria uma das bandeiras, uma das máximas do Espiritismo. E em seu discurso aos espíritas de Lyon e Bordeaux, o codificador acrescentaria: fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Talvez tenha sido por isso que Chico Xavier, o apóstolo da nova era, um verdadeiro espírita, um autêntico cristão, viveu-a em toda a sua plenitude. Viveu-a em seu sentido mais profundo. Viveu-a tão intensamente que sua vida me faz recordar os tempos apostólicos e os primeiros seguidores de Jesus. Primeiro encontro dos amigos de Chico Xavier. Homenagem ou louvor? Diria que o grande trabalhador do Evangelho não necessita de nossas homenagens, nem tampouco de louvores. Nem homenagem, nem louvores, pois apenas respeito e reconhecimento, saudade e gratidão. 21 de julho de 69, eu estava em Uberaba pela primeira vez. Havia terminado de ler lindos casos de Chico Xavier, do saudoso professor Ramiro Gama, e estava apaixonado pela personalidade de Chico Xavier, como continuo até hoje. Naquele tempo, a fila para se falar com ele já era grande. Quando eu cheguei na porta da Comunhão Espírita Cristã, ele atendia um grupo de pessoas, estava meio de perfil. Ele levantou a cabeça, olhou para a porta e acenou-me com a mão, chamando-me. Eu permaneci imóvel, esperando que alguém se mexesse. Ninguém se mexeu, ninguém foi, e eu também não fui. A fila andou mais um pouco, ele tornou a acenar-me com a mão. Eu disse: não pode ser comigo, esse homem não me conhece. A fila andou mais um pouco, dava-se para ouvi-lo, ele chamou-me pelo nome: venha cá, Adelino. Eu não vi aquele espaço que me separava dele. Quando eu me dei conta, eu estava grudado em Chico Xavier, feito era ao muro. Quando eu consegui me desgrudar dele, eu disse: Chico, eu tenho 703 perguntas para te fazer. Ele disse: vai fazendo, meu filho, uma de cada vez. Aquela paz dele me desconcertou. Eu nunca tinha conhecido alguém com tanta paz. Ele disse: qual é a primeira? Eu disse: Chico, eu estou vindo para o Espiritismo, eu tenho um anseio intelectual muito grande. Eu nunca entendi a vida como agora. Eu encontrei o sentido da vida. Eu sempre fiz muitas perguntas da vida. E o Espiritismo foi a melhor resposta que a vida me enviou. E eu estou com medo de fazer uma faculdade e a tese materialista me roubar o pouco Espiritismo que eu tenho. Ele disse: não, nós precisamos estudar. Deus tem mandado livros aos homens. O
primeiro livro que Deus mandou aos homens foi um livro de pedra, os 10 mandamentos de Moisés. Psicografia na pedra, Moisés era médium psicógrafo. Depois falou do Velho Testamento, do Novo Testamento, das obras de Allan Kardec. Claro que sua humildade não o deixaria falar de seus livros. Aí ele me deu a primeira resposta: mas não adianta ser sábio sem ter amado primeiro. Qual é a segunda? Ele disse: eu sou muito procurado por comunistas, socialistas, que querem a mudança do regime. Excluindo esse pessoal que faz passeata na rua, enquanto os pais estão pagando a faculdade e mantendo o lar, aquela meia dúzia que quer a mudança do regime por amor ao povo que está sofrendo. Ele disse: se você tem o amor no seu coração, você não precisa de um regime que te obrigue a dividir. Divida agora. Por que você vai esperar ser obrigado a dividir? Aí eu disse: Chico, por que nós brasileiros somos tão contidos em matéria de sexo? Eu era jovem, tinha 26 anos na época, quando o sexo é praticado livremente, e declinei o nome de 2 países. Ele disse: mas esses países que você mencionou são os países de maior índice de suicidas do mundo. Se o sexo resolvesse o problema, eles não se matavam, não é mesmo? Aí eu arrisquei: e as imensas concessões do amor livre? Ele disse: se é livre, não pode ser amor, porque o amor é com responsabilidade. Essas 3 respostas de Chico Xavier, aliás, que foram 4, me mudaram a vida para sempre. E as outras 699 eu fiz no decorrer dos 33 anos de amizade sem jaça. E uma das que eu considero mais importante é esta: Chico, por que Jesus falou assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça? Por que ele não falou assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua misericórdia? Por que ele mandou buscar exatamente a justiça? Ele disse assim: porque a justiça está acima da misericórdia. Eu falei: Chico, eu não consigo entender isso. Facilita, vai. Já tinha passado alguns anos, eu já me considerava mais íntimo, né? Ele disse: quando nós reencarnamos, prometendo fazer tanta coisa, a gente vem para a Terra e não consegue fazer nada, nós voltamos para lá, e os benfeitores espirituais que planejaram a nossa reencarnação, que endossaram a nossa reencarnação, nos tratam com muita misericórdia, com muita bondade. Não há ninguém nos acusando nas colônias espirituais, não. Mas parece que quanto mais bondade e misericórdia eles usam para conosco, mais envergonhados nós ficamos. Aí nós enchemos de coragem e pedimos a nova reencarnação. De maneira que sem justiça não teremos paz. Ninguém tem paz com contas a pagar. Chico, qual que é a virtude mais difícil de ser adquirida? A paciência ou a humildade? Uma não vem sem a outra, mas a mais difícil é uma terceira: a abnegação. A abnegação não pode ser ensinada, ela deve ser vivida no silêncio com Deus. Temos que compreender que nós não somos nada, dono de nada. Você já leu aquela epístola de Paulo a Timóteo? Lá ele fala assim: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Desprender-se das posses, das pessoas, eis o caminho. Uma das nossas maiores dificuldades aqui na Terra é entender a vontade de Deus a nosso respeito. Que um dos maiores exemplos que nós temos na história da humanidade foi o de Paulo de Tarso, ainda Saulo, quando o Cristo lhe aparece em pleno sol do meio-dia. Ele caiu do animal, ele estava de joelhos, ele não tinha se levantado ainda, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Ali deixou de existir Saulo de Tarso para nascer o grande apóstolo Paulo de Tarso. Quem
deixou de existir Saulo de Tarso para nascer o grande apóstolo Paulo de Tarso. Quem de nós, diz ele, que antes de nos levantarmos de manhã, dizemos assim: Senhor, que queres que eu faça hoje? Aí eu perguntei, Chico, por que tanta dificuldade no casamento? Por que tanta dificuldade na vida em família? Ele me disse, porque nós amamos muito pouco. Tenho aprendido com os benfeitores espirituais que um corpo, uma família, um plano reencarnatório dá muito trabalho, leva muito tempo. Nós não podemos ir desistindo muito facilmente dos nossos compromissos. A desistência do dever gera um complexo de culpa muito grande. O espírito de Emmanuel diz que alguns centímetros de remorso pesam no coração muito mais que uma tonelada de sacrifícios. Jesus certa vez nos disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Qual que é a nossa cruz hoje? Ele disse, o marido grosseiro, a mulher ciumenta, a filha orgulhosa, o filho ingrato, o degrau social, o defeito físico, o parente difícil. Não podemos tentar nos descartarmos dos parentes difíceis ou dos parentes com doença de difícil trato, com internações desnecessárias, porque a nossa libertação virá pelos processos da natureza, quando houvermos quitado as nossas dívidas perante a divina justiça. Enquanto existir em nós o anseio de nos vermos livres do parente difícil ou do parente com doença de difícil trato, é sinal de que a dívida ainda permanece. Certa vez Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se porque era a terceira vez que Jesus perguntava se ele o amava. E disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe respondeu, apacenta as minhas ovelhas, isto é, tome conta do meu rebanho. Interessante notar que Jesus não perguntou, Simão, você tem inteligência, cultura, dinheiro, propriedade, bens, você é casado, você tem filhos? Perguntou se ele o amava. Como a nos indicar que se nós tivermos amor, todas as nossas dificuldades ficarão suportáveis. 5 frases sobre Chico Xavier. Se aprendi a doutrina espírita nas obras de Allan Kardec, eu a compreendi nos exemplos de Chico Xavier. Jane Martins Vilela, Cambé, Paraná. Futuras gerações dificilmente acreditarão que tenha passado sobre a Terra um homem como Chico Xavier. Huberto Roden. Não lhe foi possível evitar a fama, mas não se deixou corromper por ela. Hermínio Miranda. Chico Xavier, um beijo de amor celeste na face do Brasil. Rolando Mário Ramaciotti. A vida de Chico Xavier é, sem dúvida alguma, uma das mais belas páginas da humanidade. Carlos Bacelli. Cinco frases de Chico Xavier. A Terra sem Jesus seria como um planeta sem luz. Justiça sem misericórdia é como terra sem água. A culpa só se resolve com amor e trabalho. Não é porque não temos pé que temos o direito de menosprezar a dor da unha encravada de nossos irmãos. Quem chuta um animal é porque ainda não aprendeu a amar.
Chico Xavier era uma pessoa tão humana. Para mim, Chico Xavier é o ser humano mais humano que eu conheci. Ele gostava, ele era um manancial de casos. E ele os contava com tocante ternura e simplicidade. Ele os contava não com a intenção de fazer adeptos ou convencer. Ele os contava porque ele gostava de conversar, gostava do contato com as pessoas, gostava de gente. Mas era um homem muito bem-humorado, gostava de contar e de ouvir boas anedotas. No tempo do Valdo Vieira, quando os dois varavam a madrugada datilografando as mensagens psicografadas para enviar para as editoras, um besouro entrou pela janela, deu umas voltas na sala e caiu dentro da máquina do Valdo. O Valdo pegou o besouro, atirou-o no chão, o besouro deslizou, foi lá bater no fundo da parede e ficou lá alguns minutos. Levantou o voo novamente, deu umas voltas na sala e caiu dentro da máquina do Valdo novamente. O Valdo pegou o besouro e atirou de encontro à parede, lá no alto, desta vez com mais força. O besouro bateu na parede, caiu, ficou com as patas para cima, fez um esforço, levantou novamente, deu umas voltas na sala e vinha voando que nem um avião com defeito na asa, né? Caiu dentro da máquina do Chico. O Chico levantou-se, pegou o besouro e disse: meu irmão, se o Valdo não conseguiu te desencarnar, é porque você deve ter uma missão para cumprir na Terra. Jogou o besouro pela janela e disse: vai com Deus, vai com Deus. Um amigo uma vez contou essa anedota para ele: ô Chico, você sabe por que Simão Pedro negou Jesus 3 vezes? Ele disse: não. Eu acho que foi porque Jesus curou a sogra dele. O Chico ria, que era uma delícia, né? Aí eu me animei, falei assim: ô Chico, você sabe por que o Jesus apareceu para uma mulher depois da ressurreição? Você sabe por que foi que a primeira pessoa que viu Jesus depois da ressurreição foi uma mulher? Ele falou: não. Eu falei: porque mulher não guarda segredo. Imagine você que ele apareceu para uma mulher e o mundo inteiro ficou sabendo que ele ressuscitou. Aí ele nos contou uma anedota. Ele tinha um jeito peculiar de contar anedota. Ele disse: gente, outro dia teve um senhor aqui que contou uma anedota, eu vou contar para vocês, mas olha, eu quero que vocês saibam que eu sei que Nosso Senhor não faria isso, é uma anedota, tá? A gente falava: tá bom, Chico, tá bom. Aí disse: havia um homem muito cru. Eu já interrompi e falei: ô Chico, o que é cru? Ele falou: é para não falar cruel. Aí ele disse assim, que o homem assaltava, sequestrava, matava, torturava, tudo quanto era coisa ruim, o homem fazia. Quando ele desencarnou, o homem foi atraído para o Vale das Trevas. Depois de muitos anos, ele conseguiu se libertar e de informação em informação, chegou nas portas do céu. Aí queixou-se muito com São Pedro. Ele queria que São Pedro fosse falar com Nosso Senhor e que ele estava sendo muito injustiçado. Tudo aí São Pedro foi falar com Jesus, contou o caso, aí Nosso Senhor falou. Aí o Chico falava assim: gente, Nosso Senhor não faria isso, é uma anedota, tá? Não. E eu ficava pensando: meu Deus, que será que Nosso Senhor falou que o Chico não quer contar de jeito nenhum, né? Aí depois da quarta, quinta vez, ele atravessou o momento crucial da anedota e disse: aí Nosso Senhor pegou uma... a única coisa boa que esse homem havia feito era ter dado 50 centavos para um mendigo. E ele foi nas portas do céu tirar satisfações, que ele não era tão mal assim. Aí Nosso Senhor pegou 50 centavos e falou: Pedro, devolve os 50 centavos dele
e fala para ele que o lugar dele é no inferno mesmo. Pelo menos por enquanto. Aí o Chico ria, era um sorriso, gargalhava, era uma gargalhada assim, suave, serena, equilibrada, uma gargalhada quase silenciosa. Vamos dizer assim, era uma gargalhada evangélica. Mas eu presenciei muitos casos, ouvi muita coisa de Chico Xavier. Eu vou contar com a velocidade que o tempo me permite, porque não há como emoldurar a paisagem para o Chico entrar em cena. Mas um dia eu cheguei lá e disse, minha mãe me visitou poucas horas antes de você chegar. Eu disse, não diga. Ela me disse que se formou em assistente social hoje e que ela não vai mais me aparecer. Eu disse, mãe, mas a senhora vai me abandonar? Ela disse, não, meu filho, imagine que seu pai precisa reencarnar, e ele falou que só reencarna se eu voltar como esposa dele. Então eu fui falar com Cidália, que foi a sua segunda mãe, que criou vocês com tanto amor, e nunca fez distinção entre os meus filhos e os dela. E nunca me esqueci quando ela disse assim, que só se casaria com ele se ele fosse buscar todos vocês para que ela os criasse. Então eu expliquei para ela que eu precisava voltar à Terra, ela disse também que precisava. Então eu disse, Cidália, você aceitaria nascer como nossa primeira filha? Aí nós nos abraçamos, choramos muito, e quando nós nos despedimos, eu disse, Cidália, há alguma coisa que eu possa fazer por você quando eu for sua mãe? Ela disse, Dona Maria, eu sempre tive inclinação para música, mas nunca pude me aproximar de um instrumento. Eu sempre amei o piano. Aí Dona Maria João de Deus disse, tá bem, minha filha, eu vou imprimir no meu coração um desejo para que a minha primeira filha venha com inclinação para a música. Jesus há de nos proporcionar a alegria de possuir um piano. Até um dia, meu filho. Nesse instante, o Chico terminou a narrativa dizendo que naquele momento ela também começou a chorar. O Chico ficou impedido, há alguns anos, de ir ao centro, porque ele estava sem movimento nas pernas, com o coração muito fraco. Mas a multidão, nos dias que ele estava melhor, cercava a rua dele. E naquele dia havia gente dos 4 cantos do Brasil. A rua da casa do Chico fervilhava de gente. Quando o portão se abriu, eles foram passando uma por uma em frente dele. Eram pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais, dos mais distantes lugares. Uns diziam assim, eu só queria vê-lo. Outros falavam, eu só queria tocá-lo. Eu só queria ouvir tua voz. Outros queriam espantar uma ideia de suicídio, pediam notícias de familiares. Outros não conseguiam pedir nada nem dizer nada, só choravam. Eu vendo ele atender aquela multidão com aquele amor, eu disse, meu Deus, pensei, a aura do Chico é tão boa, o seu magnetismo é tão grande, que parece que ele pulveriza as nossas dores e ameniza as nossas ansiedades. De repente ele se volta para mim e diz, eu não posso compreender a bondade do nosso, não, comove-me a bondade do nosso pessoal em vir me visitar. Eu não tenho mais nada para dar, eu já estou quase morto. Por que você acha que eles vêm? Falei, meu Deus, frente a um homem desse a gente não pode mentir. Nem de dizer qualquer coisa que venha ferir a sua humildade. Se bem que ele sempre disse que nunca se considerou humilde. Aí eu me lembrei de Jesus. Quando Jesus veio ter conosco, a multidão cercava Jesus aonde quer que ele fosse. Basta lembrar que quando aquela mulher que toca a beirada da túnica, que sofria de um fluxo sanguíneo, ele para e diz, quem tocou as minhas vestes? Simão Pedro diz, o senhor vai querer... Ele para e diz, quem tocou as minhas vestes? Simão Pedro diz, o senhor vai querer saber quem tocou as suas vestes? Bem vês que a multidão te comprime.
Não, Simão, alguém tocou as minhas vestes porque de mim saiu uma virtude. Então a multidão cercava Jesus. Quem leu o Novo Testamento sabe. Zaqueu, que segundo a narrativa evangélica era um homem de pequena estatura, mas era tanta gente em volta de Jesus que ele não conseguia ver Jesus. Então ele formou para onde Jesus ia, correu na frente, subiu num sicômoro, uma árvore. Pelo menos ele ia ver o profeta famoso que ia passar ali debaixo da árvore. Quando Jesus vai passando debaixo da árvore, ele olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me importa hospedar na tua casa. Gente, eu acho que Zaqueu não desceu, ele deve ter caído da árvore. Porque ele só queria ver Jesus. Jesus fala com ele e diz que vai se hospedar na casa dele. No entanto, Zaqueu, posto na presença do Senhor, diz: Senhor, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. Uma vez Jesus estava numa casa, era tanta gente na rua, quase estrada empoeirada, a casa estava cercada de gente, pisoteando a horta, as flores. Tentaram introduzir um paralítico e não conseguia, porque ninguém arredava a pé. Aí ataram o paralítico numa corda, destelharam um canto da casa e desceram o paralítico pela corda. Então a casa do Chico me fez recordar essa casa que Jesus estava. A multidão lá fora, o povo se comprimindo, pisando nos seus canteiros de flores, aquele entra e sai. E ele estava olhando para mim, esperando a resposta. Eu olhei para ele e falei: ô Chico, eu acho que eles estão com saudade de Jesus. Ele olhou para mim assim, acho que ficou tão surpreso com a minha resposta, e eu mais ainda, né? Mas ele continuou atendendo a multidão. Todo mundo beijava a mão dele e ele beijava a mão de todo mundo. Isso já era quase meia-noite, tinha começado 7h30, 19h30, os lábios do Chico estavam ralados, sangrando. Eu fiquei com tanta pena daquele homem, nos seus 88 anos, beijando a mão de todo mundo. Eu disse: ô Chico, por que você beija a mão deles? A força e a humildade da sua resposta continuará sacudindo-me e emocionando-me para sempre. Ele disse: porque eu não posso me curvar para beijar os pés. Ai, aquilo me doeu até, né? Então, para mim era o representante de Nosso Senhor na Terra, né? Nesses 33 anos que eu vim a Uberaba, eu conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Alguns o tempo vai apagando da memória, mas ele nunca vai ter força suficiente para apagar esse personagem. Naquele tempo que as sessões do Chico se estendiam pela madrugada, ele chamou minha atenção pela alegria com que ele chegava perto do Chico. Os olhos dele quase se inundavam de luz. Era sempre o último da fila. Ele vinha com aquele passo cansado, trôpego, né? Ele tinha a pele muito escura, o cabelo enrolado, uma ferida, quase sempre uma ferida nos lábios, pés rachados. Chamava-se Jorge. Eu acredito que o Jorge deve ter tomado muito pouco banho na vida dele, porque seu corpo franzino, magro, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Ele tinha na boca alguns dentes apodrecidos, e quando ele falava, o hálito dele era quase insuportável. Quando ele chegava perto do Chico, o Chico perguntava para ele: Jorge, como é que vai a vida? Ele disse: tio Chico, eu acho a vida uma beleza. Ele falava assim meio de soquinho, né? Como é que foi a viagem? Ele morava tão longe que o Chico chamava a vinda dele ao centro de viagem. Tio Chico, eu vim parando debaixo das árvores, olhando as flores que Deus plantou. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes eu penso que Nosso Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. E o Chico conversava com o Jorge 5, 10, 15 minutos. Eu falava: meu Deus, por que o Chico não diminui o tempo do Jorge?
e dá mais tempo às outras pessoas. Teve gente que viajou milhares de quilômetros, veio de Fortaleza, Manaus, e ele perde, mal pegou na mão dele, ele perde tanto tempo com esse cara aí. Mais tarde eu fui entender que somente o Chico Xavier seria capaz de parar para ouvir e entender o Jorge. Ninguém lhe dava atenção. Quando ele chegava perto dos espíritas, foi a única vez na vida que eu vi todos os espíritas ser tão caridosos. Eles enfiavam a mão no bolso, davam um trocado que era para ele sair de perto. Então ele ia comprar pipoca, guaraná, doce, ele tinha uma capanga, ele jogava tudo dentro da capanga, dinheiro, que dava, depois ele dava um nó. Aí eu falei, bom, agora acabou. Aí o Chico falava, agora o nosso Jorge vai declamar uns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira, assim, né? Aí o Jorge declamava 2, 3 versos. Eu falava, agora acabou. Aí o Chico falava assim, agora para as nossas despedidas, declama aquele que eu mais gosto. Ele falava, qual, tio Chico? Aí o Chico falava, aquele da moça que você ia roubar. Ele falava assim, ah, tio Chico, eu já me lembrei. Ele tinha um paletó de casimira, ele botoava o seu único botão, apertando aquele corpo sofrido, né? Naquela hora da madrugada, o centro do Chico continuava esfervilhando de gente. Todo mundo queria ver a conversa dele com o Jorge, né? Aí o Jorge olhava para ver se estava todo mundo olhando para ele e sapecava assim, inflado de orgulho. Menina, penteie o cabelo. Joga as tranças para cacunda. Queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda. O Chico ria, a gente ria, o Jorge ria, mas mesmo assim o riso do Jorge era um riso dorido, porque os lábios dilatavam, a ferida sangrava. Aí ele se aproximava do Chico e dava uma importância para ele, que nesses anos todos eu nunca consegui ver, ele jogava dentro do embornal e amarrava. Aí ele beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão dele, beijava os dois lados do rosto do Jorge, ao que ele retribuía beijando os dois lados do rosto do Chico, onde ficava uma mancha de sangue. Ele falava quase dentro do nariz do Chico. Eu nunca vi o Chico ter aquele momento instintivo de recuo como eu tivera tantas vezes. Eu nunca vi o Chico se limpar na presença do Jorge, nem depois que o Jorge tinha ido embora. Eu que muitas vezes na casa lá do Chico pegava um pano de prato, molhava na torneira e limpava o que nós chamávamos carinhosamente de o beijo do Jorge. Eu não saberia dizer quantas vezes eu pensei em levar um chinelo para o Jorge, uma camisa, uma botina. Quando eu lembrava, eu não sabia o número. Falava, na próxima vez eu pergunto. E o tempo foi passando, eu não levei nada. Não levei nada e me lembro do apóstolo Paulo. Façamos o bem enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. O Jorge desencarnou numa noite fria aqui em Uberaba. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico Xavier, na presença do Bacelli e da Márcia, contou-nos. Eu me lembro perfeitamente que o Bacelli falava assim, este é meu. Eu falava, não, esse quem vai contar sou eu, né? A Márcia dizia assim, vocês vão brigar por causa desse caso do Chico? Lembra disso? Aí, o Chico contou-nos que a personalidade sublime de nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar esse homem de pele escura, cabelo enrolado, feridas nos lábios, pés rachados, mau hálito, mau cheiro. Retirou ele do corpo que estava envolto em pedaços de coberta, aconchegou-o de encontro ao peito
e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus filhos. Não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Um dia eu estava no Acre, considerado o estado mais pobre da federação, eu estava num sufoco. Eu não vejo espírito, não ouço espírito, não sinto espírito, mas na minha imaginação eu tive a impressão de ver, porque tinha muita gente, eles pensavam porque eu era amigo do Chico, sabia alguma coisa, né? Eu tive a impressão que o Jorge entrou pela porta da federação, veio andando, chegou perto e disse assim: conta minha história para eles, seu. Há 2 anos eu estava em Portugal, no Centro Espírita Casa do Caminho, de nosso irmão Rui Marta e nosso irmão Joaquim, que vieram especialmente para esse encontro, também num sufoco. Quando eu olhei para a porta lá do centro do Rui, eu tinha a impressão, ou a minha imaginação, que o Jorge entrava e dizia assim: conta a minha história para eles, senhor. E hoje, quando eu estava terminando, com saudade de Jesus, eu tive a impressão de que ele atravessou o corredor. Chegou até perto dessas flores e disse: conta a minha história para eles, senhor. Eu nunca soube o que era esse senhor que ele me chamava, né? Um dia eu sonhei com ele e eu falei assim: ô Jorge, o que é esse senhor que você fala? É senhor? É seu, a forma deturpada de senhor? Ele tinha um jeito de olhar assim meio para baixo, né? Ele falava: senhor para mim quer dizer senhorzinho.